E na verdade eu quero te encorajar. E é algo que eu sempre falo aqui, você sempre me vê falando disso. E eu quero te encorajar, que você possa sair daqui encorajado a fazer como Jesus fazia. Que você possa sair daqui impactado e mudar na sua vida, e que o Senhor fale contigo, assim como Ele falou comigo quando eu estava preparando, né, para que você seja impulsionado a fazer a obra de Deus, amém? Abra comigo lá João 13, né, nós estamos na ceia, e vamos falar ali de um período que foi antes da ceia. João 13, no capítulo 13, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 17. João 13. Esse acontecimento que Jesus faz antes da ceia é uma passagem conhecida, muitas pessoas conhecem, né? No início da Bíblia, lá quando começa no versículo 1, diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Né? E eu quero trazer aqui para nós esse contexto, o que isso significa para nós. Então diz assim, versículo 12: depois de ter lhe lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e fazem bem, porque sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, são bem-aventurados, serão os que praticarem. Quando nós lemos aqui, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós percebemos que a liderança de Jesus, ela era uma liderança servil, ou seja, ela era uma liderança servidora. Ele era alguém que servia em todo o tempo. Quando nós vamos para o livro de Marcos, Marcos está apresentando Jesus como servo. Ele mostra Jesus trabalhando e fazendo o tempo todo. Você vai ler o livro de Marcos, então diz assim: logo ele foi fazer, e Jesus fazendo, indo. Essas são as palavras de ligação. E Marcos descreve Jesus como Salvador, ele descreve Jesus como Redentor, ele descreve aquele que veio resgatar o povo e servir em todo o tempo. Então Jesus, se nós formos ver o ministério de Jesus, Jesus começa servindo lá nas bodas de Caná da Galileia, no casamento, lá está em João 2, e antes de ir para a cruz, que é onde nós lemos aqui, Jesus ainda está servindo, ele está lavando os pés dos discípulos. Agora eu quero te trazer aqui um contexto aqui do que está acontecendo. Então você sabe, né, toda a história. Eles vão celebrar a Páscoa, e eles chegam numa casa, e na cultura dos judeus, lavar os pés de um convidado era a tarefa de um servo, de um escravo. Era o escravo mais baixo da casa que fazia isso. Era o escravo que acabou de chegar, porque era um serviço que ninguém queria fazer. Então, as casas que tinham, né, as pessoas que tinham posses, elas tinham escravos, e era o escravo que lavava os pés. E naquele tempo, para pensar, gente, as pessoas não andavam assim com os pés calçados, né? As pessoas não tinham calçados igual nós temos aqui. Então eles andavam, né? Eles não usavam sapatos. Eles andavam então em ruas empoeiradas. Eles andavam em ruas que não eram asfaltadas, cheias de poeira, cheias de sujeiras de animais. E também não tinha naquela época, sabe o que? Não tinha a manicure, o pedicure. Não existia. Como eles cortavam a unha? Não sei. Essa é uma outra conversa. Não sei como eles faziam. Mas para pensar como era o pé dessa galera. Né? As mulheres, quando você não vai na manicure, você fala: meu Deus, meu pé está horrível, né? Agora, como era o pé deles? Só Jesus, né? Então, na cultura deles, lavar os pés, na cultura dos judeus, lavar os pés era uma questão de higiene, de purificação. Também era um ato de refrescar, mas também era uma honra.
A casa que fazia isso era um acolhimento, ela estava honrando, era uma hospitalidade. Agora imagina que você está ali, né, porque vem falando aqui, né, que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, né, que ele tirou a túnica. Então imagina que você está lá dentro da sala, com Jesus e os discípulos. Então você está entrando naquela sala para celebrar ali a Páscoa, depois Jesus vai instituir a ceia, e você está entrando e passa pela porta e o que tem lá? Uma bacia com água e uma toalha. E passa Jesus e passa os discípulos, e todo mundo passou por ali. Os discípulos, alguns, né, acredito que já sentaram, outros ficaram em pé, e eles começam a se olhar, e os discípulos começam, né, a se olhar, tipo assim, demorou? Cadê o cara que vai lavar os pés? Onde que está? E eles começam a se olhar, acredito que talvez eles até comecem, sabe aquela, quando você tem, né, tá todo mundo junto, aquela intimidade, vai você, fulano. Eu não vou fazer essa tarefa. Não, vai você, fulano. Não, mas é melhor você, hein, Pedro. E daí Pedro, né, já viu, né, o jeito dele, talvez ele fala, eu não, vai você, Mateus. E eles começam naquela ali, e Jesus está observando. Jesus, ele poderia naquele momento, né, como nós lemos aqui, que eles chamavam ele de mestre e senhor. Por ser mestre, por ele estar liderando, ele podia dizer assim, eu vou escalar aqui, vou delegar quem vai lavar. Jesus poderia ter feito isso. Mas não, Jesus quis trazer aqui um ensinamento. Né? Jesus, ele traz um ensinamento. Então, quando Jesus, ele vem, ele tira a sua túnica, ele pega aquela toalha, ele se enrola naquela toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele começa a lavar, todo mundo fica assim, perplexo. Silêncio, ninguém fala nada. Sabe quando só tem os olhares, tipo, o que está acontecendo? E Jesus começa a lavar os pés. E eles ficam tão chocados, que Pedro diz assim, Jesus, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus, né, você conhece o contexto ali, Jesus diz, então se eu não lavar, você não tem parte comigo e tal. E Jesus, porque ele está dizendo assim, Jesus, você não vai fazer o trabalho, o pior trabalho. Jesus, você não vai fazer o papel de servo. Você não vai fazer o papel do servo mais baixo. Porque, fisicamente falando, essa era uma tarefa meio ingrata, né? Chegar e lavar. E pense que era aqueles pés sujos de todas as coisas de uma rua. E Jesus fez isso. Então, Jesus, ele chega e faz tudo isso, ele lava os pés dos discípulos, e depois que ele lava, ele volta, ele veste a sua túnica novamente, ele coloca a túnica, e ele pergunta, que é o verso 14, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês conseguem compreender o que eu fiz? É isso que Jesus está falando para eles. Quando Jesus faz algo, nós notamos aqui que Jesus, ele estava ensinando os discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos a amar e a servir. Mas ele não falou primeiro o que ele fez? Ele praticou, ele agiu. Jesus, todos os ensinamentos nós vamos ver que ele faz primeiro na prática, depois tem o contexto, na Bíblia tem o texto, e depois ele vai para a teoria. Então Jesus aqui, ele estava ensinando seus discípulos a amar e a servir. Jesus, ele fez um convite para eles, para que eles passassem a servir o próximo, porque nós vamos ver ali no versículo, né, continuando ali o versículo, ele vai dizer, façam vocês isso também. E servir ao próximo agora é regra no reino de Deus. Amar e servir é uma regra do reino de Deus. São duas condições que elas andam juntas, são duas condições que andam de mão dadas, são duas condições que não se separam, é amar e servir. Só que muitas vezes, ou a gente só ama, ou a gente só serve, ou às vezes não faz nenhum dos dois. E Jesus aqui, ele está ensinando. E Jesus, ele pergunta, vocês entenderam? Ele perguntou para os discípulos. Sabe, a mesma pergunta ele faz hoje para mim, ele faz para você. Vocês entenderam? O que eu estou perguntando para vocês? Vocês entenderam? Você sabe por que você serve? É isso que Jesus está te perguntando hoje. Por que você serve? Ou, por que você não serve? Jesus pergunta isso. Sabe, por que você toca como você toca? Por que você canta? Por que você é líder de um hub? Por que você está na recepção? Jesus está nos levando a entender isso.
Sabe, muitas vezes você vê, eu sempre venho aqui, gente, está faltando gente lá para não sei o quê, quem quer ser voluntário, quem quer servir? E às vezes você pergunta, para que servir? E a pergunta é essa, por que eu tenho que servir na minha igreja local? Por que eu tenho que estar em serviço? Por que eu tenho que fazer essa escolha? Por que eu tenho que ter essa opção? Por que eu tenho que fazer isso? A vida já é tão corrida. Ninguém está de bobeira. Eu não estou à toa, eu tenho um montão de coisa para fazer. Por que acrescentar mais isso, mais um trabalho desse? Por que eu vou vir servir? Por que acrescentar algo que vai me trazer cansaço físico? Por que me acrescentar algo que vai me trazer, algumas vezes, cansaço emocional? Por que não me limitar apenas de vir ao domingo, me sentar, ouvir uma boa palavra, ser alimentado, ir para casa e está tudo ok? Por que não fazer apenas isso? Estou alimentado espiritualmente, eu desfrutei da presença de Deus. Mas você percebeu quando você chegou aqui, tinham pessoas servindo? Talvez se você não tivesse, um grupo assim de louvor, eles não estão só cantando, eles estão servindo, para que você possa chegar na presença de Deus. E Jesus, Ele nos ensina, Jesus, Ele responde por que a gente tem que servir. Sabe, Ele responde, a gente começa a entender por que temos que servir. Então, a primeira coisa, por que nós temos que servir? Porque quando eu sirvo, eu estou sendo semelhante a Jesus. Jesus serviu. Como eu te falei, em toda a Bíblia nós vamos ver Jesus servindo, nós vamos ver Deus servindo. Por que Jesus fez isso? O objetivo de todo cristão, sabe qual que é? É ser semelhante a Cristo. Esse seria o objetivo número 1. Seria o alvo número 1. Quero ser semelhante a Cristo. E servir faz parte da natureza de Jesus. Servir está dentro da natureza de Jesus. Jesus servia o tempo todo. E se nós temos a natureza de Jesus, porque nós o aceitamos, nos achegamos, um novo caminho, agora nos tornamos o quê? Nova criatura. Então se eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza, e eu tenho a natureza de Jesus, eu sou semelhante a Ele, e agora eu começo a servir. Servir é o fruto de quem tem a natureza de Jesus. Quem serve tem a natureza de Jesus. Sabe, servir na igreja ou servir em qualquer lugar deveria ser algo natural em nós. Deveria ser algo que brotasse da nossa vida. Deveria ser tão natural que em todos os departamentos deveria ter fila de espera. Porque eu sei, eu sou igual a Jesus, eu vou fazer o que Ele fez e eu vou servir. Assim como você se tornou nova natureza, amém? Nova na criatura. Orar para você é natural? Sim ou não? É natural. Ler a Bíblia é natural? Aí Jesus também fala que perdoar, então, nova natureza tem que ser natural. E servir também tem que ser natural. É da nossa natureza. Porque tivemos um contato com Deus, tivemos um contato com o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus faz as coisas naturais em nós, no reino espiritual. O Espírito Santo faz através de nós. Então, se é normal orar, se é normal ler a Bíblia, é normal servir. Nós temos que ter isso dentro de nós. Mas para alguns de nós não é normal. A gente não serve. Por quê? Por que não servimos? Jesus, Ele não se importou em fazer um papel mais baixo. Sabe, às vezes uma das coisas que nós não servimos é porque nós queremos lugares de destaque. Nós queremos lugares de evidência. Nós queremos onde alguém veja o meu trabalho. Jesus não estava se importando quem via e quem não via. Jesus, Ele só demonstrou a natureza dele, a natureza do Pai, que é a natureza de servir. Porque ele fala assim, porque no verso 4, porque eu sou o Senhor. No verso anterior ele fala assim, eu sou mestre, vocês dizem que eu sou mestre Senhor. Agora daí ele muda. Eu sou Senhor, tipo assim, eu sou da parte do Pai, eu sou Senhor e mestre. Então se eu sou mestre,
eu ensino. Se eu sou mestre, eu curo. Se eu sou mestre, eu faço. Se eu sou senhor, eu faço. Não importa aonde eu estou. Não importa em que departamento eu estou. Não importa se eu estou na recepção, se eu sou a pessoa da manutenção, eu estou servindo. Jesus fez isso. Ele não se importou. E nós vemos em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que Deus é um Deus que serve. Deus é um Deus que está presente, servindo os seus filhos. Gente, que Deus que serve. Os deuses, os demais deuses, pseudodeuses, o que eles são? Servidos. Né? Jesus, ele se fez carne para servir e não para ser servido. Mateus 20, 27 vai dizer assim: e quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Sabe, muitas vezes nós queremos servir porque queremos ser, não é servir, ser visto. Né? Você quer servir ou ser visto? Eu quero servir a Jesus, não importa onde eu estiver. Não importa se naquele lugar, se eu tenho que chegar no lugar, não, você não pode pregar, você não pode mais falar, ok. Eu posso varrer, eu posso colocar uma cadeira. Esses dias uma pessoa falou comigo, onde você quiser, pastora, eu posso até arrumar as cadeiras, se você quiser. E eu achei aquilo tão genuíno de Deus. Mas também em toda a Bíblia a gente vê que Deus, ele serve, mas nós também vemos uma outra natureza, daquele que quer ser servido. E essa é uma natureza caída, uma natureza maligna, porque é um inimigo que quer ser servido. Então, quando nós servimos, nós demonstramos que temos a natureza de Jesus. Quando nós estamos servindo, nós refletimos a natureza de Jesus. Mas muitas vezes, como eu falei, nós queremos escolher, nós queremos o eu. Eu mereço. Eu não mereço estar aqui varrendo o chão. Eu não mereço colocar cadeiras. Eu sou muito inteligente. Eu mereço muito mais. Essa não é a natureza de Jesus. Essa é a natureza maligna, que muitas vezes está dentro de nós. Né? Estou carregando uma natureza que não vem do Senhor Jesus. Então, quando eu sirvo, né, acontece na prática o ensinamento de Jesus. Sabe, então, quando nós te chamamos aqui, quando eu, o pastor Robson, ou qualquer um dos líderes te chama para servir, é que Ele quer fazer com que você transmita a natureza de Jesus. Que você leve a natureza de Jesus, que você carregue essa natureza. A natureza de Jesus. Jesus fala, quando nós fazemos isso, nós praticamos, esse ensino é na prática. Versículo 15 diz assim, porque eu lhes dei exemplo. Ele foi o primeiro que fez. Então, se Ele fez, eu sigo os passos dEle. Então, nós temos que servir porque carregamos a natureza de alguém que serve. Você está entendendo por que a gente serve? Amém? Você está entendendo? Não é porque eu quero aparecer, não é porque eu quero fazer, eu quero que alguém me veja. Mas é porque eu sigo a natureza de Jesus. Eu carrego essa natureza. E por que eu sirvo? A quem eu sirvo? A quem servimos? Onde eu sirvo? Né? Servir, né? A palavra é considerar que o outro é igual ou maior do que você. Por isso você quer honrá-lo. Sabe por que as pessoas que servem aqui, elas servem? Porque elas querem honrar as outras pessoas que chegam aqui, que a consideram a maior. E Jesus fez isso. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés de quem, gente? Que às vezes a gente quer escolher quem a gente quer servir. De quem que Jesus lavou? Fala o nome aí. O nome do discípulo. Quem que era? Judas, João. Ele lavou o pé de toda essa galera. Ele não escolheu. Lavou o pé de Mateus, de André. Agora a pergunta é, será que nós servimos a todos? Ou nós temos preferência? Não, eu só vou servir se for lá em cima no altar do lado do pastor. Que daí, né, vai ser mais legal. Eu estou com contato direto com ele. Nós temos que servir a todos da mesma maneira e igual. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não disse assim, eu vou servir os queridos aqui, quem vai me trair para o lado de cá.
vocês eu não vou servir. Ele não falou isso. Ele foi e lavou os pés e serviu a João, que era seu discípulo amado. O João, discípulo amado, que depois ele confiou na hora da cruz para que ele cuidasse de sua mãe. Ele serviu a Pedro, que Pedro dizia assim, ó Jesus, nós estamos juntos, ó, hashtag nós lá, ó, né? Não esquece de mim, sempre estou contigo. Momentos depois, o que ele fez? Como diz os adolescentes, vazou, né? Negou Jesus. Ele serviu, ele lavou os pés de Judas. E ele sabia que Judas ia trair, mas ele lavou os pés de Judas. Será que nós temos essa disposição de servir todas as pessoas? A gente quer escolher quem a gente serve, né? A gente quer escolher porque, eu não quero. Essa semana eu estava numa conversa. Não, pastor, eu não sei se eu quero isso, né? Por quê? Porque as pessoas são difíceis. E a gente não quer se envolver com pessoas difíceis. Mas você sabe que é nesse processo que o Senhor, muitas vezes a gente quer que o Senhor nos use. Não peça só para Ele te usar. Deixa Ele no processo. É processo. E no processo você cresce, no processo você tem amadurecimento. Será que eu estou disposto igual a Jesus? A servir em qualquer lugar? Será que eu estou disposto a ficar na porta? Nós não temos isso, mas se preciso fosse, ficar com uma bacia de água e lavar os pés de todo mundo que entra? Vou pegar uma luva. Eu não vou botar meu pé, como diz meu marido, vai cair a minha mão. Né? Muitas vezes nós não estamos dispostos. Nós não queremos servir a todos. Muitas vezes nós nos consideramos superiores aos outros. Nós nos consideramos maiores. A gente não respeita o processo da outra pessoa. Porque muitas vezes nós chegamos e nos convertemos e transformamos, e Jesus nos transformou de vida e foi rápido. Você acha que a outra pessoa vai acontecer a mesma coisa. Eu não quero servir aquele lá. Aquele lá é muito chorão, muito fala demais. Aquele não quero. Nós queremos escolher. Sabe, Jesus, Ele nos chamou para a tarefa mais fácil, que é amar a Deus e servir as pessoas. Porque o mais difícil é Ele que faz. E sabe qual é o mais difícil? É transformar as pessoas. E transformar é Ele que faz. O nosso problema é que na hora de servir nós queremos o quê? Transformar as pessoas. Aí não dá certo. Porque não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Então ame as pessoas, sirva as pessoas e deixa ela para o Espírito Santo cuidar. Deixa ela para o Espírito Santo transformar. Não queira você transformar do seu jeito e colocar ela da sua maneira, na sua caixinha, do jeito que você quer. Deixa para o Espírito Santo. É Ele que transforma. É Ele que convence, é Ele que mostra. Só ame e sirva as pessoas. Ame sem querer nada em troca. Sirva sem querer nada em troca. Foi isso que Jesus fez. Em Efésios 6 vai dizer assim, Paulo diz assim, Paulo é um exemplo de servidão. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor. E não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez, de quem? Do Senhor. Não sirva esperando algo em troca. A tua recompensa vem do Senhor. Muitas vezes você pensa assim, vem uma indignação porque eu estou fazendo, ninguém vê, ninguém me elogia. Recebe do Senhor. Deixa que Ele te dá todas as honras. Colossenses diz assim, que tudo que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabe então, minha querida, meu querido marido, você que faz isso para sua esposa, quando você está lavando a louça, pensa assim, não estou fazendo para ela, estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo para Ele. Às vezes vai te subir uma indignação. Vou te dizer porque já aconteceu comigo. Pensei assim, ninguém está me ajudando aqui. Mas daí o que vinha para mim? Estou fazendo para o Senhor. Então eu vou servir da melhor forma. Então quando eu lavo louça, eu lavo para o Senhor. Quando eu estou na igreja, eu limpo a igreja, eu faço para o Senhor. Quando eu atendo alguém, eu amo e sirvo para o Senhor. Eu estou fazendo para Ele, estou fazendo sem querer nada em troca. Nosso problema é que muitas vezes nós queremos a recompensa. E a nossa recompensa não está na terra.
Nossa recompensa está nos céus. É de lá que vem a nossa recompensa. Mas, né, você agora entendeu que a gente serve porque nós temos a natureza de Cristo. Nós servimos todas as pessoas. Onde? Em todos os lugares. Né, onde for, né, eu me candidatei, aonde for, eu estou feliz. Se eu vou limpar o banheiro, eu estou feliz. Se eu vou limpar o chão, eu estou feliz. Se eu ficar na recepção, hoje eu vou cuidar só do palco, eu estou feliz. Porque eu estou servindo o Senhor, estou amando as pessoas. Mas como que a gente serve? Qual é esse combustível para eu servir? Esse daí é o combustível do amor. O amor é que nos faz servir. João 13, no 35, depois de tudo isso que Jesus vem ensinando para os discípulos, ele fala assim: eu lhes dou um novo mandamento. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sabe, lá no Antigo Testamento, quando as pessoas serviam, elas não precisavam se comunicar com as pessoas. Então tinha os levitas, tinha os sacerdotes. O sacerdote não precisava ficar ouvindo, ele falar os problemas dele, ele contar: vamos, querido, agora vamos ministrar o seu coração. Não precisava fazer isso. O que ele precisava saber? Ele precisava saber onde ele fazia o sacrifício, como ele fazia o sacrifício. Era isso que ele precisava. Ele não se envolvia com o problema da pessoa. Ele não se envolvia com os sentimentos da pessoa. Ele não se envolvia. Mas agora Jesus veio e disse assim: um novo mandamento vos dou. Agora você tem que se envolver com as pessoas. Agora você tem que amar as pessoas. Agora você tem que servir as pessoas. Então ele vai dizer assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Aí você me perguntou: pastora, qual é o link do amor e o servir? O link está no contexto, gente. Que você vai ver anteriormente a esses versículos que eu li aqui, que Jesus começa lavando os pés dos seus discípulos. Ele está ensinando eles a amar e a servir. É isso que Jesus está fazendo. Então, quando eu sirvo, aquilo que eu faço, Jesus fala, né? Eu estou dando exemplo. Então, nisso, nós somos conhecidos que somos discípulos de Jesus. Porque estamos seguindo o exemplo de Jesus. O amor, gente, exige ações. Amor exige servir. E a gente serve por amor a quem? A Deus, por amor a Cristo. É o amor dele em mim que faz eu servir. É o amor dele em mim que faz eu estar disponível. É o amor dele em mim que faz não pensar nos dias de cansaço. É o amor dele em mim e que faz eu pensar nos dias de exaustão. Ou você acha que todos os dias nós chegamos aqui, nós estamos bem descansados, bem legal? Não. Mas é o amor dele por mim. Eu entendo esse amor, como todas essas músicas que nós cantamos hoje. O impressionante amor, né? O amor de Deus. Ele é bom para mim. Tudo isso. No amor eu não tenho medo. Quando eu entendo esse amor, agora eu quero replicar esse amor, porque esse amor está em mim. E eu vou replicar nas outras pessoas. Eu vou replicar no próximo. Porque Jesus mesmo fala, né? Os mandamentos: amar ao Senhor teu Deus e ao próximo. Nesse depende tudo. Se fizer isso, o resto você consegue fazer. Então, o amor de Deus em mim faz com que eu sirva. Quando eu sirvo, eu estou promovendo a expansão do reino de Deus. Sabe, você já parou para pensar quantas pessoas aqui chegam tristes, abatidas? E algumas delas, às vezes, por receber um sorriso na porta, ou por receber um abraço, elas são contagiadas com o amor de Deus. Eu já ouvi testemunho de pessoas assim: nossa, eu cheguei nessa igreja e eu estava tão triste, mas né, a irmã que me abraçou, me recebeu, ela era tão calorosa que eu senti algo diferente. E resolvi ficar, e a pessoa começou a trilhar os passos dela. Aquela irmã foi usada por Jesus na porta. Porque ela transbordou do amor dela. Então, quando eu sirvo, eu contribuo para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Hoje, a equipe de louvor nos serviu e eles contribuíram para que você, tivesse essa experiência de se chegar a Deus.
Então todos nós devemos estar diante do Senhor, fazer aquilo, ser o exemplo e fazer aquilo, seguir o exemplo de Jesus. Então quando eu sirvo, eu contribuo. Então quando você serve, você contribui para que o reino de Deus cresça. Quem serve com amor, sabe, ele não valoriza o lugar onde ele está servindo, mas ele valoriza a quem ele serve, a Deus e as pessoas. Não é o que você faz, mas a quem você serve, ou como você serve, da melhor maneira, com excelência, com o amor de Deus transbordando. Deus não valoriza o lugar onde você está servindo, mas Ele valoriza com o amor que você está servindo. Ele sonda os nossos corações e Ele sabe em todo o tempo qual o amor que nós servimos. O verdadeiro amor, ele não pode ficar apenas no nível teórico. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus e não servimos o nosso irmão. Se eu não sirvo ao meu irmão que eu vejo, eu não sirvo a Deus que não vejo. Porque o amor e o serviço, eles estão ligados. Então, qual é a prova que eu amo a Deus? É quando eu estou amando a você. Sabe, a prova que você ama a Deus é quando você está amando o outro irmão. Qual a prova que eu estou servindo a Deus? É quando eu estou servindo você. Essa é a prova. O amor e servir atrai as pessoas para o reino de Deus. O amor, ele é mostrado através da servitude, da servidão. Você quer mostrar que você ama a Deus? Sirva. Sirva. Muitas vezes nós achamos que tudo na igreja tem que acontecer, é o pastor que tem que fazer, ou é o líder que tem que fazer. O que a igreja tem para me oferecer? Não foi isso que Jesus disse, mas Ele está dizendo o que você tem para servir e oferecer para a igreja, porque a igreja somos nós e para agregar outras pessoas. O que você tem para servir as outras pessoas? Deus colocou algo na sua vida. Deus colocou dentro de você algo. As suas habilidades e os seus dons não são apenas para você, mas eles são para ser compartilhados. Os dons têm que ser compartilhados. Eu não consigo usar o meu dom para mim mesmo. Eu tenho que compartilhar. E quando eu compartilho, eu cresço. Eu cresço em amor. Quando eu compartilho, eu recebo muito mais de Deus. É isso que Ele fala. Para concluir, o verso 17 diz assim: agora que vocês sabem todas essas coisas, por que vocês têm que servir? Porque eu sou exemplo, porque eu tenho que derramar amor, porque eu fiz isso. Felizes serão os que a praticarem. Feliz não é aquele que sabe todas as coisas, mas feliz é aquele que pratica. Aquele que pratica, ele é feliz. Esse é um versículo chave. Sabe o que é ser feliz? Está no momento de tristeza? Vem servir, serve outras pessoas. Jesus vai te tirar dessa depressão. Está ansioso? Serve o Senhor, vem servir. O Senhor vai tirar essa ansiedade. Para terminar, eu quero te contar uma história, uma ilustração de uma pessoa, um cantor. Ele estava em um podcast, numa entrevista, e na entrevista do Simon Sinek, e esse cantor, ele começa a falar assim: cara, um dia eu tava, eles estão conversando, e ele começa a falar assim: eu parei na Starbucks para pegar um café no drive-thru, isso nos Estados Unidos, e eu vi que vinha uma mulher atrás do meu carro, e eu pensei assim: eu vou pagar um café para ela. E quando eu cheguei no caixa, eu falei para a caixa assim: ó, cobra o meu e cobra da mulher de trás. E paguei e tal, e falei assim para a caixa: quando ela pegar o café, você fala para ela assim: o cara lá da frente pagou o seu café e disse que você é amada. E ele na entrevista, ele fala assim: eu não vi a mulher pegar o café, eu não vi o que aconteceu, mas eu saí com uma adrenalina assim, de algo que não sei te dizer o que era. Aí o Simon Sinek fala assim: cara, eu vou te dizer o que está acontecendo, eu vou te contar.
pesquisadores descobriram que quando você faz um serviço desinteressado, quando, você faz um serviço que você não quer nada em troca, quando você está fazendo esse serviço, é liberado ocitocina no seu corpo. Então toda pessoa que faz um serviço, sem querer nada em troca, é liberada ocitocina no seu corpo. Então o que é ocitocina? Ocitocina é o hormônio que é liberado na hora do parto. Por que a mulher, depois de muitas vezes ter sofrido tanto o trabalho de parto, tem um amor sem igual para aquela criança? Porque ela tem uma descarga de ocitocina. E o hormônio da ocitocina, ele é conhecido como o sentimento do amor, da união, do bem-estar. E esse hormônio do parto, quando ele vai contando que essa é uma pesquisa, quando alguém faz algo, serve, sem querer nada em troca, esse hormônio é liberado, sabe, algo desinteressado. Então, e a pesquisa ainda vai além. Ela fala assim que quando você faz algo em troca, você recebe a ocitocina. Quem recebeu o seu ato voluntário recebe a ocitocina. E quem viu tudo aquilo também recebe a ocitocina. Se coloque de pé. Sabe como Deus é maravilhoso? Você já viu quanta ocitocina Jesus experimentou? Porque tantas coisas Ele fez. Servir não é pesar. E não é pensar. Você não pode pensar muito. Você pensar, você não faz. Servir é agir sem esperar nada em troca. Eu fui feito para servir. Você foi criado para servir. Quando você serve, quando eu sirvo, isso nos traz alegria. Está entristecido? Sirva. Jesus disse que é melhor o que dar do que receber. Servir na igreja local é o fruto de uma paixão que nós sentimos por Jesus. Então, quando você serve, você está demonstrando a paixão que você tem por Jesus. O evangelho não é sobre mim. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o próximo. É o amor de Jesus sobre o próximo. Jesus, Ele fez esse convite para os discípulos, para eles servirem. Hoje Ele faz esse convite para você. Talvez você tenha algo que você ainda nem sabe. Você talvez não sabe qual é o seu dom. Comece a servir, que nesse processo o Senhor vai te conduzir. Comece a servindo, que nesse processo o Senhor vai te mostrar o que Ele tem para você. Jesus sabia qual era o seu dom, o seu propósito, o seu destino. Ele sabia quem Ele era. Ele tinha sua identidade sarada. Muitas vezes nesse processo o Senhor vai nos curando, porque nós estamos servindo. Se você tem esse desejo, mas talvez você ainda não se achou, talvez você ainda não sabe, coloca diante do Senhor. Você está disposto a começar em qualquer lugar? Você está disposto a servir e amar as pessoas, a seguir o exemplo de Jesus? Jesus se alegra quando você serve. Jesus se alegra quando você cuida das pessoas. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor.